Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Amém, amados irmãos? Hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro O Coração da Bíblia. E o Ler Coração está em Romanos, capítulo 8, versículos 2 e o versículo 14, que diz assim: Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. E o versículo 14: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia! Amém? Porque nós já somos filhos de Deus e somos guiados pelo Espírito de Deus. Ó Senhor Jesus! Vamos continuar. A lei do Espírito da vida é superior. Em Romanos 7, vemos a ação da lei em nossa carne. Paulo apresenta 3 leis: a lei do pecado e da morte, a lei da nossa mente e a lei de Deus. A lei é uma força que obriga a pessoa a fazer algo. A lei do pecado e da morte está em nossos membros, forçando-nos a cometer o mal e não o bem. Leiamos. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. A lei da nossa mente opera na mente humana e natural, e deseja cumprir a lei de Deus por meio de esforços próprios. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Porém, na prática, ao tentarmos cumprir os mandamentos de Deus com a nossa mente, fracassamos, e com a frustração e o desânimo, percebemos que não passamos de escravos do pecado. A lei de Deus é exterior a nós e refere-se ao caráter de Deus em forma de mandamento. Os 10 mandamentos são um resumo do que ele é. Em Êxodo 19, vemos que o desejo do Senhor não era entregar a lei para que o homem cumprisse, pois ele sabia que para qualquer homem seria impossível cumprir todos os itens ali descritos. O desejo de Deus era que o homem, ao observar o alto padrão da lei, reconhecesse sua incapacidade e se arrependesse, pedindo a ele graça e socorro para viver tal padrão. O apóstolo Paulo, embora tivesse um currículo invejável de conduta e integridade no judaísmo, ao perceber o conflito dessas 3 leis em sua vida, reconheceu sua condição miserável. Leiamos. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. A solução está no capítulo 8, que revela uma lei que é superior às outras. É a lei do Espírito da vida. Aleluia! O desespero de Paulo, ao perceber que não era possível viver debaixo dessas 3 leis, foi transformado em esperança ao se deparar com a lei do Espírito da vida. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Se estamos em Cristo Jesus, não há mais condenação. A condenação por querer fazer o bem e não conseguir, e por praticar o que não queremos praticar, está na lei do pecado e da morte, que atua na nossa carne. Quando desfrutamos de Cristo e estamos conectados a Ele, a condenação desaparece. Ó Senhor Jesus! Em Romanos 8,3 lemos: Porquanto o que for impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. O pecado habita na nossa carne, por isso é impossível cumprir os mandamentos de Deus, a lei de Deus. Para que esse problema tivesse um fim, ele enviou seu Filho na semelhança de carne pecaminosa, e no momento de sua crucificação, o próprio Deus condenou o pecado. A expressão semelhança de carne pecaminosa significa que em Cristo não havia pecado, mesmo tendo sido tentado em todas as coisas à nossa semelhança.
No Antigo Testamento lemos: Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Essa serpente de bronze simboliza Cristo. No Evangelho de João, Jesus afirmou: E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. A serpente de bronze tinha a semelhança de uma cobra, porém não possuía veneno. Moisés levantou essa serpente em uma haste e a colocou num lugar alto, para que as pessoas que tinham sido mordidas e envenenadas, ao olhar para ela, fossem curadas. Da mesma forma, Cristo foi levantado como um espetáculo ao mundo e crucificado para que os pecadores envenenados pelo pecado, ao olhar para a cruz, fossem salvos eternamente. Querido leitor, o Senhor Jesus, a nossa semelhança, como uma serpente de bronze, foi levantado na cruz, porém nele não havia o veneno do pecado. Tudo isso é para que eu e você tenhamos a chance de ser salvos ao olhar para a obra da cruz. Louvado seja o Senhor. Os 3 estágios de crescimento na Epístola aos Romanos. Continuando o desfrute da maravilhosa carta aos Romanos, no capítulo 8, o apóstolo Paulo descreveu os estágios de crescimento dos filhos de Deus até chegar à maturidade espiritual, ou seja, estar aptos a receber a herança da parte de Deus. Em relação ao primeiro estágio, lemos: O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aqui a expressão filhos de Deus, no grego, é téknon, que indica uma criança, isto é, alguém incapaz de assumir responsabilidades na casa do Pai. Nessa etapa, iniciamos nossa vida cristã. Ao nascer da água e do Espírito, tornamo-nos uma nova criatura em Cristo, e a vida de Deus passa a habitar em nós. A vida divina, depositada como uma semente incorruptível no nosso interior, deseja crescer e produzir frutos. Nesse estágio, os filhos de Deus sofrerão muitos ataques provenientes do mundo, do pecado e de Satanás, devido à carência de crescimento espiritual. Na Epístola aos Gálatas, Paulo reforça esse assunto ao dizer que téknon é um herdeiro menor, ou seja, alguém que não tem condições de assumir responsabilidades e que em nada se diferencia de um escravo. Nesse versículo, o termo escravo quer dizer que esse filho de Deus ainda vive sob a influência do mundo, ou seja, a falta de crescimento espiritual e de discernimento e as ciladas do mundo, da carne e do pecado, ainda podem influenciá-lo. Para cuidar desse filho, tenro na vida cristã, Deus preparou tutores e curadores. Irmãos que cresceram em vida devido a provações e experiências profundas com Cristo. Com todo amor, carinho e cuidado, esses irmãos trazem direção e salvação para os filhos téknon. Avancemos para o segundo estágio de crescimento. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui o termo filho no grego é huios, um filho maduro, que possui crescimento na vida divina. Nesse estágio, os filhos de Deus conseguem discernir as coisas do mundo, conhecem sua verdadeira condição diante do Senhor, possuem um coração quebrantado, não confiam em si mesmos, amam o que Deus ama e buscam rejeitar o que Deus rejeita. Além disso, buscam constantemente ler a Bíblia e os livros espirituais, ter uma vida de oração e de reuniões, apacentar os outros filhos de Deus e viver uma vida familiar cheia de paz e de alegria. Mais do que o Espírito testificar em seu interior que eles são filhos de Deus, os filhos ruiós, no dia a dia, são guiados pelo Espírito em direção à vontade de Deus. Nesse estágio, o nível de sensibilidade e de comunhão com o Senhor é maior.
O terceiro e último estágio de crescimento está em Romanos 8,17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Esse filho é um herdeiro, ou seja, está apto a receber a herança do Pai. Nesse estágio, os filhos de Deus estão preocupados com os negócios do Pai e lutam para que sua vontade seja feita na terra, assim como é feita no céu. Como um grande empresário, Deus tem seu negócio na terra e a igreja executará esse precioso plano. A vida de um herdeiro de Deus, durante o tempo em que realizar a vontade do Pai no mundo, não será fácil. A palavra diz: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Para ser herdeiro e no futuro reinar com Cristo, há uma exigência: sofrer com o Senhor. Esse sofrimento, porém, traz resultados preciosos, conforme lemos. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Os sofrimentos dos filhos herdeiros são principalmente os sofrimentos de Cristo. Leiamos: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a Igreja. Os herdeiros de Deus sofrem não apenas por suas coisas, mas sobretudo pela Igreja de Deus. Eles desejam que a Igreja seja edificada, como lavoura e edifício de Deus, e isso traz as marcas provenientes do sofrimento. A vida da igreja não é um mar de rosas, uma vida de fantasias. O Senhor sofreu na cruz para gerar salvação e assim produzir a igreja. Porém, para que a igreja de Deus seja edificada, precisamos participar de uma porção dos sofrimentos de Cristo. Esse sofrimento específico é em favor do seu corpo. Isso é amar os negócios de Deus Pai. Louvado seja o Senhor. Amém, amados? Aleluia? Amém por esse sábado, não é? E hoje a gente está continuando desfrutando ainda do livro Coração da Bíblia, amém? O livro está muito precioso. Louvado seja o Senhor por isso. E no sábado, nesse dia de hoje, a gente quer desfrutar com vocês, primeiro que tudo, de um ponto que nos chamou muita atenção, que é justamente o que foi abordado sobre os 3 tipos de leis aí em Romanos, tá? E o primeiro tipo de lei que nós vimos é a lei do pecado da morte. E essa lei do pecado da morte, ela leva o homem a pecar. Senhor Jesus, a lei, amado, sempre leva o homem a fazer algo. E essa lei do pecado da morte nos leva a pecar. Por mais que você não queira, mas ela lhe leva a pecar. É o que Paulo citou lá em Romanos 7, né? um capítulo antes. Senhor Jesus, ainda sobre o segundo tipo de lei, é a lei que está em nossa mente, Senhor Jesus. E o terceiro tipo de lei, ainda citado, é a lei de Deus. É aquela lei que Deus passou para Moisés lá no livro de Êxodo, Senhor Jesus. Mas graças ao Senhor, amados, aí em Romanos 8, é apresentado para nós ainda, graças ao Senhor, uma outra lei. E essa lei está acima de todas essas que eu citei, que é a lei do Espírito da vida. Por isso que o versículo diz: já agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia, amados? Por isso, vamos viver por essa lei. Vivendo por essa lei, amados, o pecado está aniquilado em nossa vida. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida, ela nos livrou da lei do pecado e da morte. Que lei maravilhosa! Essa lei é poderosa, Senhor Jesus. E ainda tem um outro ponto que a gente queria abordar ainda com vocês, tá? Que é justamente que fala sobre os 3 tipos de filhos, né? Os 3 tipos de crescimento ainda no capítulo 8 de Romanos, amém? E o primeiro tipo de filho está citado em Romanos 8,16, tá certo?
que diz assim, que o versículo diz assim, amados, que diz que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, esse é o primeiro tipo de filho. Ele já é um filho, graças ao Senhor por isso, mas ainda é um filho imaturo. É um filho infantil ainda. É um filho que lá em Gálatas mostra, Gálatas 4, versículos 1 e 2, mostra para nós o seguinte, mostra que esse tipo de filho ainda precisa de um tutor e curador para cuidar dele. Ou seja, esse tipo de irmão, amados, na igreja, ele precisa do nosso cuidado. Ele precisa ali da nossa ajuda, da nossa cooperação para ajudar ele a estar crescendo em vida, amém? Louvado seja o Senhor. É o filho técnico, né? E o segundo tipo de filho é o ruiós, que nós vamos ver agora no versículo 14 de Romanos 8, que diz assim, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Louvado seja o Senhor. Você percebe que esse segundo tipo de filho, é o ruiós, ele já se deixa ser guiado pelo Espírito. Olha que maravilha. Ele já é um filho responsável, não é mesmo? Ele já é um filho que se importa com a vontade do Pai. Ele já é um filho que se preocupa em chegar cedo na reunião, em desfrutar para ter a sua porção na reunião. Ele se preocupa em pregar evangelho para os seus amigos, familiares e conhecidos ali. Ele pensa em apacentar os irmãos. Louvado seja o Senhor por esse tipo de filho. Por isso que ele é um filho que é guiado já pelo Espírito de Deus, amados. Ó Senhor Jesus! O terceiro aspecto de filho, é o filho que está maduro, está pronto. Está lá no versículo 17 que diz assim, que se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Aleluia! Esse terceiro tipo de filho, querido irmão, ele é um filho que toma posse de quê? Da herança do Pai. Senhor Jesus. Mas ele passa por algumas situações de adversidade, não é mesmo? O versículo diz assim, se com ele sofremos, né? Então esse filho, ele sofre, ele passou por sofrimentos, ele passa por situações de adversidades, de angústias, não é? Mas mesmo assim ele persevera. É tanto que o versículo diz, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Aleluia! Ou seja, amados, esse tipo de filho, ele paga o preço. Ele está disposto a pagar o preço. E por ele estar disposto a pagar o preço, ele se torna o quê? Um vencedor. Se torna um filho maduro. Aleluia por isso. Por isso, amados, eu e você precisamos sempre estar dispostos a galgar esse nível. Já passamos do estágio de técnico, né? Talvez estejamos no ruiós, mas vamos continuar galgando até chegar nesse filho maduro, até se tornar esse filho herdeiro, pronto para tomar posse da herança do Pai, não é mesmo? Louvado seja o Senhor, que nesse sábado você possa invocar mais o Senhor, você possa orar mais ao Senhor, desfrutar mais de sua palavra. Esses são os requisitos para se tornar um filho herdeiro maduro, amém? E claro, pregar o evangelho e cuidar dessa pessoa que você pregou. Irmãos, tenham um bom sábado, tá? Muito desfrute.